Oi, nono ano. Hoje nós vamos estar falando sobre a classificação dos seres vivos pela ciência. É o capítulo 15 do livro de vocês. É a página 312 a 322, tá? A classificação dos seres vivos. Atualmente, nos dias de hoje, existem algumas regras que determinam o nome e a classificação de algumas espécies, devido à criação de um sistema de classificação que obedece a alguns parâmetros e algumas regras. Por exemplo, antigamente, os parâmetros que nós tínhamos e que era utilizado para que classificarmos os seres vivos era a capacidade dele se mover ou onde ele habitava. Se ele era do mar, se ele era da terra, se ele era do ar, nós classificávamos antigamente dessa forma. O objetivo de ter uma classificação é meramente separar os organismos em diferentes grupos para facilitar o estudo, para facilitar nós cientistas observarmos como ele vive, o que ele precisa, qual a contribuição dele no ecossistema. E com isso a gente criou a taxonomia, que é responsável por identificar, nomear e classificar os seres vivos, tá? A taxonomia, como eu disse, ela visa identificar e encaixar os animais dentro de grupos já criados ou, caso necessário, cria novos grupos em que esses possam ser inseridos. Atualmente, quem faz esse estudo na área da biologia é a ecologia, a genética e a biologia molecular, que são os grandes aliados aí na taxonomia. Eu coloquei essa imagem aí para vocês do lado, para vocês observarem como é feita essa classificação. A gente tem aqui o cão, que vai ser onde a gente vai chegar. A gente, na taxonomia, vocês vão ver mais lá na frente, a gente vê em que reino ele possui, em que filo ele se encontra, qual o subfilo, qual a classe, qual a ordem, qual a família, qual o gênero até a gente chegar à espécie. O cão, por exemplo, ele tem o nome dele científico, o nome da espécie, vamos dizer assim, é o Canis familiaris, tá? Essa parte da taxonomia, ela surgiu com estudos de médicos naturalistas, tá? Foi até Carl Vonnier, ele que foi o criador da nomenclatura binominal das espécies, porque ele colocou sempre os dois nomes, sempre Canis familiaris, familiares pela família, Canis a espécie dele. Aí dá para vocês observar exatamente o que eu estava falando com vocês sobre os níveis taxonômicos, tá? O nível básico, a base da pirâmide desses níveis taxonômicos é a espécie, tá? A espécie é onde a gente define o que é. A espécie é que são eventualmente aparentadas entre si e encontram-se reunidos no grupo taxonômico que a gente chama de gênero, tá? Esse, por sua vez, agrupa-se em famílias que estão inseridas em ordens, que por sua vez estão inseridas em filos, que por sua vez estão inseridas nas divisões do reinos, tá? Aqui eu mostrei uma pirâmide para vocês, aonde quanto menor a pirâmide, maior diversidade biológica, maior semelhança entre os gêneros, entre as espécies, vamos dizer assim, tá? Existem indivíduos que têm até espécies diferentes e que cruzam e geram descendentes que não são férteis, que a gente chama de híbridos. Esse é o caso do cruzamento do jumento com a égua, que origina no quê? Na mula ou no burro, né? Caso semelhante também que a gente observa é o cruzamento do leão com uma tigresa. O resultado do cruzamento, ele origina um híbrido livre, tá? No livro de vocês, na página 315, tem até um quadro onde apresenta a classificação de, por exemplo, o urso polar
eu mostrei para vocês aqui do cachorro, né? Do cãozinho. No livro de vocês tem referente ao urso polar, em que domínio ele representa, qual o reino, qual o filo, qual a ordem, qual a família, qual o gênero. Vocês vão perceber que dentro do reino animal dele não existe somente ele como urso polar, existem outros animais. No filo existem outros animais, até que chegue a espécie e ele se torne único, tá? As regras da nomenclatura específica, tá? Linneu, por que eu tô falando de Linneu agora? Porque Linneu, ele foi um dos responsáveis, tá? Pela parte da taxonomia, por classificar os animais. E ele propôs um conjunto de regras para que essa classificação ela pudesse ser uniforme e internacionalmente entendida. O que se falasse no Brasil seria entendido nos Estados Unidos, no Japão, não importa o local. Tá? Os nomes das espécies, eu vou falar para vocês agora os 4 tópicos importantes. Os nomes das espécies elas devem ser escritos em latim ou devem ser latinizados, ou seja, traduzidos para o latim. Todos os nomes das espécies devem ser binominais. Tem que compor o primeiro, que refere-se ao gênero, e o segundo, que se refere à espécie, que é mais específico. O gênero deve ser escrito com inicial minúscula e o segundo nome deve ser grafado exclusivamente com letras maiúsculas. O nome da espécie deve ser escrito em itálico ou negrito quando num texto impresso, ou sublinhado quando escrito à mão, como por exemplo nós temos os seres humanos. Homo sapiens. Homo significa ao gênero dele, sapiens é a espécie. Inicial maiúscula no primeiro, tem que ter binominais, ou seja, aqui 2 nomes que formam o gênero e a espécie. A primeira letrinha do nome, do primeiro nome, tem que ser maiúscula, a segunda minúscula. Quando escritos, eles têm que estar em negrito ou em itálico, no caso aqui não está, mas deveria estar, e devem estar em latim, Homo sapiens, traduzindo ser humano, como gato doméstico, que a gente chama de Ferex gatos, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre a sistemática filogenética, tá? A sistemática filogenética, ela somou os princípios da taxonomia aos conhecimentos evolutivos, permitindo a formulação de uma hipótese para a sequência de origem de diversos grupos de seres vivos já descobertos. A partir dos dados obtidos nesses estudos, é possível construir uma árvore que a gente chama de filogenética, ou, que é mais simples, como muitos falam, até em provas, é cladograma, tá? Por meio de análise de filogenética, ou seja, é tipo uma árvore genealógica, porém que a gente fala sobre os filos, tá? Essa análise ela depende da contribuição da área da biologia celular e molecular, tá? Um cladograma, ele possui nós, e tem aqui para vocês, ó, nós, que indicam o processo de formação de nova espécie ou novos grupos taxonômicos. Esses taxos, eles se encontram nos ápices dos ramos do cladograma, que partem de uma base chamada raiz. Os ramos representam as relações filogenéticas entre esses táxons. Ramos mais próximos indicam mais grau de parentesco evolutivo. Aqui vocês podem observar esses 2 cladogramas, tá vendo? É o mesmo que tem no livro de vocês, tá? Eles têm a mesma história evolutiva de 3 táxons. O táxon que eu falo é uma espécie, A, B e C. Aqui a raiz, aqui também a raiz, aqui são os nós, e os nós aqui estão aqui. Tá ok? Os diagramas, eles indicam aí o táxon A, B e C, que possui relações de parentesco evolutivo, tá? Na interpretação desse cladograma, revela que o táxon B e C são mais próximos
correto? Ó, B e C, eles são mais próximos entre si do que o A. Isso significa que o táxon B é descendente do C, ou vice-versa, mas que ele descende de um mesmo ancestral comum recente. A distância do nó até o ápice dos ramos mostra há quanto tempo esses táxons se separaram. A partir desse ponto, ambos evoluíram separadamente e acumularam diversas modificações. Assim, a linhagem que deu origem a, por ter seguido há mais tempo, acumulou mais mutações e é, portanto, a mais distinta entre B e C. Então, a gente começa da raiz, a gente sabe que tem uma herança, uma árvore genealógica, tanto de B quanto de C, mas a gente percebe que entre o nó, B e C estão mais próximos do que A. Aqui, isso é uma forma diferente do cladograma, tá? B e C estão mais próximos do que A. Agora eu vou falar para vocês das divisões do reino dos seres vivos, tá? Atualmente, uma das classificações mais aceitas dos seres vivos foi a proposta por Robert. A divisão é a seguinte: não existe somente essas divisões, tá bom? No existem outras divisões, porém essas são as mais importantes, que é o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. O reino Monera, onde a gente inclui bactérias, seres unicelulares e procariontes, reinos protistas, que são os protozoários e algas, os reinos fungi, que são os fungos, os reinos plantares, que são as plantas terrestres, aquáticas, são plantas no geral, e o reino animal, que corresponde aos animais. Aqui eu mostrei para vocês, tem um quadrinho que dá para vocês identificarem mais ou menos a característica de cada um desses reinos, tá vendo? Procariontes, autótrofos, unicelulares, o que cada um corresponde. Os 5 principais reinos, não existe somente esse, tá, no nome. Então, nesse capítulo, eu falei para vocês como a gente classifica os seres vivos através da ciência. Eu identifiquei para vocês o porquê que precisa, qual é o objetivo de classificar, né? Por que surgiu essa parte da taxonomia, o que é taxonomia, quais são os níveis taxonômicos em ordem, tá? A gente não pode esquecer dessa ordem. Eu disse para vocês quais são as regras dessa taxonomia. Comentei com vocês esse sistema filogenético, como a gente pode fazer essa árvore genealógica, o filo, né, genealógico de cada ser, disse as divisões dos seres vivos através dos reinos, e tem um quadro para vocês onde mostra cada reino, qual a característica de cada reino. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Caso tenha, é só entrar em contato comigo, deixar nos comentários que eu estarei respondendo. Um abraço.